da Cidadania continua percorrendo vários países da Europa e hoje, olha, o ponto de parada vai ser na França, em Marsella. Esse casal aqui, o Caio e a Thaís, olha, percorreram 7 países da Europa, 20 cidades e uma delas, né, foi Marsella, que vocês gostaram muito, é isso? Vamos ver o vídeo deles. A cidadania continua. Hoje estamos visitando Marsella. É uma cidade que foi construída por gregos e romanos. E aqui a gente entende, observando ela, um pouco de como funciona a Europa, onde é um misto de culturas e diversidades, onde todas elas se entrelaçam. E percebendo isso, a gente também identifica sobre o funcionamento um pouco da União Europeia, onde você tendo uma dupla cidadania, você consegue viver livremente nos 27 países da União Europeia, inclusive aqui, na França. Então isso significa que você não precisa ter uma cidadania francesa para poder residir aqui nesse país. Você tendo uma cidadania portuguesa, italiana, polonesa e alemã, você consegue usufruir de todos os direitos que um cidadão europeu pode ter. Então, acompanhe aqui com a gente um pouco mais essa jornada e descubra um pouco mais dos seus direitos. Vocês gostaram de Marsella? Olha, Jana, é muito bonito. É uma cidade grande, portuária, então, assim, é encantador, principalmente a Notre Dame de lá, que a gente visitou. Então, é uma cidade, assim, bem impressionante a nível de tamanho também, porque a gente pensa numa cidade menor, né, visando já as nossas outras visitas que nós fizemos no navio, e Marsella já é uma cidade grande. Na França, especificamente sobre cidadania, não existe a cidadania via jus sanguinis, que é a que nós trabalhamos, em que se você tem um pai, um ascendente francês, você não consegue a transmissão dela a partir por essa via. Existem outras modalidades, via jus solis, que é você morando na França, mas para isso você tem que estar legalizado, enquadrado em algumas possibilidades para você de fato se tornar um francês. Com visto você consegue ficar na França? Consegue sim, Jana. Com visto para você residir na França, você morando lá 2 anos, você também consegue se tornar francês. Então existem alguns vistos, né, que facilitam, impossibilitam você residir lá e aí depois se tornar francês. Mas um detalhe muito importante é que, independente da sua dupla cidadania, se for portuguesa, italiana, polonesa, alemã, você consegue residir na França tranquilamente. Então você pode escolher Paris, né, que é uma grande cidade que a gente conhece, na França, ou Marsella, que é se você quiser ficar na praia, e lá pode ser o seu lar a partir da sua dupla cidadania, independente de qual seja a nacionalidade, porque a França faz parte dos 27 países da União Europeia. Perfeito. Agora, qual cidadania que está mais difícil de tirar? Atualmente, a mais difícil é a cidadania italiana. Por quê? Porque a gente entra com um pedido judicial, ou seja, precisamos de petição bem feita, advogados estruturados, advogados que conhecem as normativas. E agora a gente tem, né, com relação a esse decreto, que também dificultou a acessibilidade à cidadania, né? Então, a gente sempre tem que recorrer ao judiciário para poder viabilizar isso. E anteriormente também, antes do decreto, ela também já era difícil, porque se você fosse para uma via administrativa através do consulado, existia uma fila de 12 anos para você conseguir uma data para entregar a sua documentação. Então, a cidadania italiana sempre foi a mais difícil e a mais morosa. Agora, no caso, você morando, então, lá na Europa, por alguma outra via, você consegue circular normalmente na Itália, como se fosse um cidadão italiano. Existe o espaço Schengen, que é um espaço que forma a União Europeia. Alguns outros países não necessariamente fazem parte da União Europeia. Essa é a facilidade, é isso quando a gente fala sobre o seu direito de conquista da cidadania, não é simplesmente para te habilitar a morar e viver e trabalhar naquele teu país dos seus ascendentes, mas sim todo aquele bloco econômico do continente europeu, você está apto
por conta desses acordos que existem na União Europeia. Gente, essa rota, ela só traz mais conhecimento para você que queira tirar cidadania, vistos, passaporte. A Andrade Reis, facilitadora global, ela te oferece uma gama de serviços como uma assessoria mesmo. Eles são realmente muito capacitados para te dar todas as informações precisas e até cavocar lá quem não tem documentação nenhuma, como a Thaís estava me falando agora. Eu, por exemplo, não tenho essas documentações e aí é possível, sim, encontrar as tuas origens sem nenhuma documentação, Thaís? É possível, Jana. A gente trabalha, né, com genealogia. Então, a gente descobre através de documentos, a gente monta a sua árvore genealógica e aí faz, né, toda a pesquisa. Então, por exemplo, a gente localizou, a gente sabe que você tem sobrenome italiano, que você tem sobrenome alemão, e aí, a partir disso, a gente vai montando a sua árvore, e aí a gente encontrou, o bisavô da Janaína, ele é alemão. Aí a gente começa a pesquisar a partir de onde esse alemão é, qual o nome dele, com quem ele se casou, e aí quem são os pais dele, qual a cidade dele, e aí a gente vai se aprofundando para localizar o documento estrangeiro lá na Alemanha. Então, até se tratando de Alemanha, a gente também tem genealogistas lá na Alemanha que também fazem esse apoio. Então, é um trabalho, né, de 4 mãos. Eu faço toda a parte aqui no Brasil e a gente também conta com o auxílio de algumas pessoas de outros países que a gente confia completamente no trabalho e a gente vai fazendo todo esse assessoramento para poder viabilizar a sua cidadania. Porque no fim das contas a gente quer, obviamente, descobrir nossas origens, mas a gente quer aplicar isso, né? A gente quer viajar com mobilidade global infinita, possibilitar nossos filhos a terem uma dupla cidadania. Então, no fim das contas, a gente faz toda essa pesquisa para aquele antepassado que seja viável para fins de adquirir uma dupla cidadania. Perfeito. Agora, Caio, qual que vai ser o nosso próximo destino? De Marsella a gente volta para Barcelona, pega um voo direto para Roma, o berço da Europa. E tudo isso você vai ver no próximo programa. Continue nos acompanhando, inclusive pelas redes sociais.